Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o relator do Auxílio Brasil na Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Aro. Ele que é do Progressistas de Minas Gerais. No primeiro bloco, você pode ver aqui como é que, conceitualmente, o Auxílio Brasil é diferente do Bolsa Família. Tem 2 anos que a pessoa pode ficar mais no programa. A gente explicou aqui todos os detalhes para você. Agora, vamos explicar para você como é que fica a questão orçamentária. E é aí que o bicho está pegando lá no Congresso Nacional e também com a equipe econômica do governo, que não pode ferir o teto de gastos, não pode ultrapassar o teto, senão o povo da economia grita, a bolsa desce, o dólar sobe, é aquele pandemônio no mercado financeiro e na expectativa do país conseguir controlar suas contas. Mas cabe também ao deputado Marcelo Aro e aos congressistas buscar uma saída para isso. Deputado, explica para a gente como é que está essa questão orçamentária, porque a gente sabe que o bicho está pegando, né, Zé Maria? Muito. Teve aquela discussão lá que dizem que Mas eu sempre digo que envolver o dinheiro, sempre é assim, envolver o dinheiro, a coisa o bicho pega. Como aí, é que vai verdade. resolver? É igual família, né? Falou de dinheiro, a coisa desanda. Bom, Denise, importante falar o seguinte, hoje é quarta-feira à noite, nós estamos dando um panorama aqui, um desenho. Amanhã pode mudar. Pode mudar, Está mudando a gente muito. sabe disso. Então, eu vou te falar essa semana o tanto que mudou. Se você me fizesse essa pergunta segunda à tarde dessa semana, eu ia te responder assim, Denise, a minha negociação com o Ministério da Economia é para nós termos um orçamento de 60 bilhões de reais para o Auxílio Brasil. Que gera bem mais que o Bolsa Família, que são 34 bilhões. Hoje a gente gasta em torno de 0,5% do PIB com essa população mais vulnerável, 34,7%. Se fôssemos para 60 bi, nós praticamente chegaríamos em 1% do PIB, o que é um crescimento Qual considerável. é a média de outros países? Os países desenvolvidos, Zé Maria, eles gastam em torno de 2% a 4% do PIB delas com a camada mais vulnerável. Nós ainda estamos muito aquém. Mas para quem está com 0,5 indo para 1, já seria um crescimento substancial. E aí seria o nosso trabalho, ano após ano, lutar na LDO para aumentar esse pote. Né? Mas política, governar é a arte de fazer escolhas. Então, a gente na LDO ia poder tirar de algum lugar e jogar lá para aumentar esse pote ano após ano. Isso é governar. Você tira daqui e coloca dali. Bom, o que acontece? O combinado que eu tinha com o Ministério da Economia era 60 bilhões. E o Ministério da Economia faria uma proposta de valores como fazer essa divisão e nós poderíamos alterar ali alguma coisa, mas sem desrespeitar o limite de 60 bilhões. Tudo seria dentro do teto e seria um benefício permanente. Quando eu falo benefício permanente, ou seja, ia continuar ano após ano, ia ter aquele recurso ali. Era esse o combinado até segunda à tarde. Segunda à noite, alguns ministros se reuniram com o presidente tomou a decisão de falar que ninguém ia receber menos de R$400 de benefício. Aí lá vai fazer a conta de novo. Aí você tem que fazer a conta, E aumentou para quanto? E quando você fala de mínimo R$400, é diferente de ticket médio de R$400. Porque o Bolsa Família tem ticket médio de 189. Tem gente Se você que fala recebe que menos ninguém de vai 100, receber né? menos de 400, tem gente que vai receber 500, 600, 700. Então, o ticket médio aí aumenta para quase R$500. Ele falou que ninguém vai receber no mínimo 400. O que aconteceu com o orçamento? Hoje se gasta 34,7. Aumentou o orçamento para 85 bilhões de reais. O que eu sou 100% favorável. Aliás, Denise, eu acho, como eu disse aqui para o Zé Maria, se a gente fosse gastar de 2% a 4% do PIB, nós teríamos que gastar de 120 bilhões a 240 bilhões de reais com essa camada mais vulnerável. Eu sou favorável, 85 bilhões está lindo. Só que aí vem a segunda pergunta. Presidente, está ótimo 85 bilhões, mas de onde você vai tirar? E aí começou a articulação para ver de onde ia tirar. Na terça de manhã... Tem a questão do imposto de renda, precatórios, Tem né, tudo também. isso, Denise. Na terça de manhã eles me chamaram para falar o seguinte, olha, vai ser o seguinte, o desenho vai ser o seguinte, nós vamos deixar os 34,7, 35 bilhões como um benefício permanente e os outros 50 bilhões vão ser 2 auxílios temporários, um de R$111 e um de R$100, somados aos 189, ticket médio, daria os 400. Isso custaria um auxílio temporário de 28 bi e outro de 22 bilhões de reais. E nós vamos fazer isso de maneira provisória, temporária, até dezembro do ano que vem. E a segunda informação, que um auxílio temporário seria dentro do teto e um fora do teto. Esse o desenho de terça de manhã.
Aí eu já tenho algumas críticas a esse desenho. Primeiro, eu não sou favorável a esse auxílio temporário. Não que eu não queira o dinheiro, mas o auxílio tem que ser permanente. E ele seria fora dos critérios? Ele, para ser, Zé, um seria dentro do teto e outro fora do teto. O que acontece? Esse auxílio, se ele for temporário, ele deixa de ser política de Estado. Ele passa a ser uma política desse governo. E com término do ano, né? em dezembro do ano que vem, ou seja... Do ano eleitoral, Você vai por dar, cima, né? Você vai dar R$200 para a pessoa ali até o ano que vem, até dezembro, depois você vai tirar esses R$200. Passou a eleição, acabou... Ou seja, essa pessoa lá na frente vai regredir. Ela vai ter uma sensação que melhorou a qualidade de vida e depois ela vai regredir. E como é Isso que é maldade. E como é que amanheceu hoje? Pois é, aí o que eles fizeram? Um seria extrateto e um dentro do teto. Até o que está dentro do teto temporário não faz sentido, porque se está dentro do teto podia ser permanente. Pode ser permanente. Minha primeira crítica. Só que aí a verdade que depois esclareceu. Na verdade, eles querem furar o teto com os dois. E aí eles começaram a falar de jogar os 50 bilhões extrateto, o que é uma irresponsabilidade fiscal, além de ser uma irresponsabilidade social, na minha mas opinião. hoje o presidente Hoje falou. o presidente deu uma declaração maravilhosa. Isso, Vou pagar no mínimo 400 e tudo dentro do teto. Maravilhoso. Agora aí vai ter que tirar, por exemplo, as emendas, as tais RP9, não dá para não pagar dá. mais, acabou essa brincadeira. Não, Agora, como e ainda é que vai falta. ser? Porque só as RP9, você que está nos assistindo, são as emendas de relator, aquelas que só um pequeno grupo lá dos congressistas tem acesso, é um privilégio lá para líder, para os amigos do Arthur Lira, é por aí. Agora, são 16 bilhões, ainda não dá. Isso vai acabar, porque hoje eu já ouvi num café da manhã que ninguém quer mexer com esse negócio dessa RP9, não, porque isso leva a obra lá para o estado de um, né, para a base eleitoral do outro, véspera de ano eleitoral, ninguém quer mexer nessa história. Nem o presidente quer mexer nisso, não. Nem o presidente porque quer mexer. os parlamentares Denise, dão um pulo de 10 metros. A gente até no último programa que eu vim aqui, há mais de ano, a gente discutiu sobre emenda parlamentar. Eu quero só registrar que eu não acho emenda parlamentar algo errado. Pelo contrário, eu acho que emenda parlamentar é o deputado que tem acesso às demandas mais urgentes da população e indicar no orçamento o que precisa de mais urgência e investimento. Não sou contrário. Mas, de fato, não há o interesse nem do presidente, porque a maioria desse valor é do investimento do presidente. Não é para deputado, não. É pro presidente, porque ele também tem suas prioridades, né, de investimento. As obras acabam sendo pagas com esse recurso. É isso, com esse recurso. Agora, a gente teve lá o tratoraço, não, mas né, eu quero te ajudar. Mas te ajudar, Denise, para falar o seguinte, ainda que tirasse tudo, não pagaria. Mas já é alguma coisa. Seria né? o que, 80 bilhões? O orçamento total, 85 bilhões. Certo. Então, ele precisa de mais 50 bilhões para somar os 34,7 que já existe. Zé Maria não tem dinheiro. Bom, eu vou falar aqui com toda sinceridade para vocês e com tranquilidade. Essa declaração que o presidente deu hoje, maravilhosa, vai ser tudo dentro do teto. Zé Maria, conte as horas para o presidente voltar atrás da fala dele ou para alguém voltar por ele atrás. Não tem como ele fazer isso dentro do teto. Não tem. Ele vai ter que ir para fora do teto. Né? Ou então não mas fazer, o senhor fala mas das aí ele emendas. vai ter que voltar atrás no valor dos R$400. Quando ele diz no mínimo, não seria no máximo? Ou um limite, A teto? fala dele foi, ninguém irá receber menos do que R$400. Foi a fala dele. Vocês estão entendendo o imbróglio orçamentário? É um imbróglio. Agora, o parcelamento dos precatórios, que tem lá a PEC dos precatórios, hoje, de novo, a votação dessa proposta de emenda constitucional foi adiada na comissão especial. Esse dinheiro, se dividir ali o pagamento desses precatórios, é possível pagar esses recursos? Com esse orçamento, pagando no mínimo R$400, ainda falta. Não, é muito grande o buraco. É porque o mínimo de 400 vai dar aí mensalidades assim, de R$600, R$700, né? É porque é uma soma, isso, né? É uma soma. Então, assim, quando você fala mínimo 400, você está jogando a média muito acima disso. Tinha que ser o máximo, né? Pode ser que houve mas para facilitar a nossa discussão, o mundo real não vai tirar da RP9
Não vai tirar do olha, investimento. Então, assim, a verdade 150, é, tem um se imbróglio. tirar 16, Minha opinião, fica faltando 34, fica faltando um se bolso, ele não já é recuar, alguma coisa, né? se ele Numa não recuar, família, se a verdade. pessoa corta lá uma Mas despesa, olha, já governo faz isso. já é Denise, na minha opinião, é o seguinte, ele não vai voltar atrás no valor mínimo, e que bom que não volte, porque eu acho que, de fato, essa população mais vulnerável precisa desse valor. Mas eu acredito que ele vai colocar isso no extrateto. E aí, Zé Maria, beleza, vai pagar para o mais vulnerável, mas na minha medida provisória eu não quero colocar esse texto. Eu falei isso ontem na reunião que eu tive com os ministros. Não quero, me sinto completamente desconfortável de colocar isso. De colocar o valor. De colocar os auxílios temporários. Os auxílios temporários. E aí parece que eles estão achando uma solução de colocar Você os auxílios querendo temporários colocar na precatórios. Um projeto de assistência social estruturante. Eu não quero botar minha digital. De Estado, né? Isso. Sem depender exatamente do presidente da República. É isso, porque isso é política pública estruturante, isso é uma política pública de Estado. E foi o que eu sempre defendi, Zé Maria. E o Bolsonaro poderia ganhar todos os louros disso quando se cumprisse o que nós tínhamos combinado com o Ministério da Economia dos 60 bilhões dentro do teto, permanente. Eu tenho certeza que ele teria o ganho eleitoral. E o que pensa a média ali da Câmara, pelo menos? Olha, eu acredito que a grande maioria dos parlamentares tem essa preocupação com o teto de gastos. Você está ouvindo isso? Tem ouvido. Olha, eu ouço em todos os lugares que eu converso ali dentro do parlamento, as pessoas preocupadas com a questão do teto de gastos. Porque, Zé Maria, política, eu disse aqui no começo, política é a arte de governar e fazer escolhas. Quando eu falo em responsabilidade fiscal, o que eu estou falando? A gente tem um orçamento, a gente não pode gastar mais do que a gente recebe. E eu tenho que, dentro do que eu recebo, priorizar. Agora, o Brasil, Zé Maria, precisa fazer uma discussão de qual o Brasil que nós queremos. Nós gastamos por ano aproximadamente 700 bilhões de reais com a aposentadoria, com a Previdência, e 34,7 com a camada mais vulnerável. É esse o Brasil que nós queremos? Agora, o governo vai ter que... super salários, né? A gente super salários, aí várias coisas. Dinheiro. Poderíamos aqui citar em números, várias questões. Governar isso, é falar assim, agora eu não vou dar isso daqui, eu vou diminuir isso e aumentar ali. Deputado, eu fico curioso, o senhor estudou muito, né, outras políticas públicas em vários países, países mais pobres, países mais desenvolvidos. Devo dizer que todos os países têm uma política social. Os mais ricos têm problemas, têm moradores de rua, situação de rua, têm problemas. Como o mundo trata exatamente essa política? Dá o dinheiro em Bolsa Família, dá ajuda? Como é isso no mundo inteiro? Qualquer país desenvolvido, você tem a política de proteção social, Zé Maria, mas em dinheiro... e sempre terá, sim, dinheiro. É um programa ajuda, de renda mínima. De renda mínima. E a tendência... do que o Suplicy falou, isso, né? Ele pegou muito o modelo a tendência é essa. do Alasca. A tendência do que ele mundo, se baseou. A tendência do mundo é a proposta do Suplicy. É você ter uma renda básica universal. Mas uma coisa é o tamanho da população, o imposto né? negativo, o Alasca é uma população minúscula, aqui é um país continental. É um país continental. Mas a grande questão nós precisamos sempre, eu falo o seguinte, Zé Maria e Denise, o ônus nosso de viver em sociedade é, de fato, a gente cuidar daquele que mais necessita. Sim, nós estamos falando aqui da população mais vulnerável e, de novo, aquele que não tem R$3 para viver por dia. Zé Maria, se a gente deixar essa pessoa na mão, se nós, enquanto sociedade, civilização, não falar assim, calma, eu vou tirar um pouco do meu e vou dar para esse cara, nós estamos falhando enquanto sociedade, enquanto ser humano. E armando uma armadilha, né, para o futuro, né? É isso. E olha, gente... E aí... Por que é tão difícil, deputado, discutir esse assunto? Eu sei, é um assunto muito complexo. Porque logo esbarra para o argumento, você vai viciar a pessoa. E aí nós teremos uma horda de pessoas que não querem trabalhar, penduradas em programas assim. Zé, por isso que justifica a mudança de nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil. Porque nós estamos dando todas as possibilidades para esse sujeito, para esse cidadão, para esse beneficiário sair do programa. Ele pode não sair, Zé. Aliás, alguns não sairão. Essa é a verdade. Programa de assistência social sempre terá que existir. Da idade, né, também. Por vários fatores. Às vezes, em alguns casos... É isso. Então, assim, sempre, as pessoas não se adequam, né? Falha. Agora, nós temos que dar a possibilidade. E, para aqueles que não saírem, Zé, que o Estado esteja lá dando o mínimo para essa pessoa sobreviver. Você sabe, a Denise sabe da minha formação cristã, né, dos meus valores, princípios. Olha, eu falo assim, isso é bíblico, cuidar daqueles mais necessitados, pequeninos, né,
Quem fizeste a um desses, fizeste a mim mesmo. Então, assim, nós não podemos virar o rosto para essa realidade. Então, nós precisamos agora, Zé, com responsabilidade fiscal e com responsabilidade social, cuidar dessas pessoas. E aí eu faço uma crítica aqui, se me permitem, que o governo federal está perdendo a responsabilidade fiscal quando ela joga isso para o extrateto. Não justifica. Extrateto é só para medidas urgentes e completamente atípicas, como foi o auxílio emergencial. Já tem muita gente dizendo que isso vai gerar inflação, né? Gera, fazer as coisas acima claro, do porque é teto. desconfiança do mercado, tudo. E segundo ponto, Zé, tem que ter responsabilidade social, que é tão importante quanto a responsabilidade fiscal. Como que você dá agora, leva o cara a ter uma melhoria de vida, na qualidade de vida, até dezembro do ano que vem, depois tira, Zé? Isso é não ter responsabilidade social. Deputado, eu vou repetir minha pergunta de uma maneira diferente. É só esse auxílio, ou seja, só o depósito em dinheiro e albergues e tal, ou são ações complementares? Não, ações complementares. Você dá o dinheiro, mas você tem... Como nós estamos evoluindo para o Auxílio Brasil. Porque, por exemplo, você dá o dinheiro, mas você conhece a realidade da pessoa. Então, você fala assim, estou te dando dinheiro, mas, cara, eu estou olhando aqui, você tem um filho de 13 anos, que esse menino aqui é bom de futebol, ou ele é bom de corrida. Vamos ajudá-lo. Vamos ajudá-lo. Vamos levar ele para competir. Aí o pai vai falar, mas ele não tem nenhum tênis para correr que o outro menino tem. Não, nós vamos dar o dinheiro para o seu filho comprar o tênis, nós vamos incentivar esse menino. Por quê? Porque esse menino, amanhã, pode ser a solução da família. Sim. Ele pode tirar a família, ou seja, não, às vezes você tem um filho que é bom em matemática e português. Ou às vezes, você mora lá na zona rural, no interior de uma cidade do estado, e você tem um terreno maior, que isso acontece na zona rural, e eu vou lá, vou falar assim, ô Zé, vamos plantar aqui, plantar alface, plantar outras verduras aqui, e vamos vender isso, eu vou comprar de você, todo mês eu vou comprar de você, o Estado. Tem também aquela questão, né, que o ministro comentou outro dia, que é colocar a questão lá do programa de alimentação, Alimenta Brasil, que vai entrar também dentro desse... Dentro do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil tem 9 projetos sociais em torno dele. Onde está a linha, a diferença ali entre, vamos dizer, esse atendimento que o senhor prega, que o senhor está falando, e quando se entra num processo eleitoreiro de populismo? Desculpa, Zé, qual o limite? O limite, onde está ali o limite? Zé, o limite cronológico estava de segunda para terça. E brincando, mas é o que eu expliquei. Nós estávamos numa discussão de 60 bilhões de maneira responsável, com responsabilidade fiscal, com responsabilidade social, auxílio permanente, mudança estruturante. Isso é política de Estado. Mas o que separa é o caixa do governo, seria? É o caixa, Zé. É o caixa, é o orçamento. Porque o programa em si é uma maravilha. O Auxílio Brasil foi um gol de placa do governo Bolsonaro. Claro que eu estou modificando muita coisa, estou aperfeiçoando, mas o texto, do jeito que o ministro João Roma mandou para o Congresso, é um excelente texto. O ministro João Roma foi muito feliz, muito competente em propor essa mudança do programa de assistência social do nosso país. E qual a principal alteração que o senhor está fazendo? Olha, várias. Eu estou mudando a faixa de extrema pobreza, eu estou mudando o limite de beneficiários por família, eu estou zerando a fila, eu estou mudando criança cidadã, eu estou fazendo diversas modificações no texto. Muito bem, uma conversa muito boa aqui, animada, e todo mundo quer saber como é que vai funcionar esse Auxílio Brasil. Nós vamos agora a um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente.